O nosso convidado de hoje é o psicólogo Daniel Gabarra, que além de ser psicólogo, ele também tem várias outras... O que você pode falar pra gente? Porque foi difícil de decorar, gente. Fala aí. Não, nem é tanta coisa assim, não. Mas eu tive a oportunidade de ser trainer em Brain Spotting. Também tenho a formação de trainer em programação neurolinguística, apesar de não ser meu foco de atuação. Especialista em psicodrama, supervisor e facilitador de MDR, que também é uma abordagem de base cerebral, assim como o Brain Spotting, né? E como você já disse, graduação em psicologia. O Daniel também tem um canal no YouTube, chama Daniel Gabarra, né? Vocês podem lá dar uma olhadinha, ele fala um pouquinho sobre esses assuntos, se inscrever lá, compartilhar. Também se inscreve aqui, deixa o seu like, não esquece, manda pros amigos. A gente vai fazer uma série com 3 vídeos. Vamos falar sobre Brainstorm. Errei o nome. Como sempre, mas é Como normal. sempre, Brain Spotting. Eu fiz meio com Brainstorm, né? Brain Spotting é... Eu não sei das letras. EMDR. EMDR. Não posso mais ser ator, né? Porque eu não vou decorar nada nessa vida. EMDR. E vamos falar um pouco sobre PNL também, que é um clássico que eu adoro. Então a gente vai ter 3 vídeos do Daniel falando um pouquinho pra gente sobre isso. Roda a vinheta. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Daniel, fala um pouquinho pra gente o que é o Brain Spotting, porque assim, eu conheci um pouco, conversando com o Daniel fora do ar, e eu fiquei apaixonado. Eu acho que é uma técnica que muita gente não conhece, que pode ajudar muitos psicólogos, muitas pessoas. Então a gente tem que levar, o Daniel propaga isso, explica, ele dá cursos sobre, forma profissionais na área, para levar, né? Porque eu acho que é uma coisa muito boa, ela tem que ser colocada à disposição das pessoas. Então, o que seria o famoso Brain Spotting? O Brain Spotting, na verdade, ele é muito mais um processo fisiológico, neurofisiológico, né? Com consequências psicológicas, do que exatamente uma terapia, se a gente olhar aí nos modelos de terapia de fala tradicional. Então, assim, seria uma coisa avançada da terapia? Uma coisa acima? Na verdade, é a perspectiva de poder usar da neurociência para potencializar o processo terapêutico. Então, qualquer demanda terapêutica a gente consegue potencializar com o Brain Spotting. Um acompanhamento que, em geral, levava aí 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, né? Com o Brain Spotting a gente, na maioria dos casos, 4 meses, 6 meses, dependendo da demanda, se for muito pontual e for uma estrutura de construção de rede de memória, né? Mais simples, mais pontual, né? Às vezes 1 ou 2 sessões é suficiente. Já quero fazer, né, gente? Quem me conhece, quem assiste o canal sabe que eu adoro psicologia, adoro essas técnicas novas, então já me jogo logo. É bem interessante, assim. Então, se a gente fosse falar de uma maneira para uma pessoa mais leiga. Mais leiga. Né? Então, como que a gente usa da neurociência para potencializar, né, a psicoterapia? Né? O nosso cérebro, na verdade, todo o nosso organismo, ele é desenvolvido para autocura. Então, quando você se corta, o natural é cicatrizar. Né? O corpo se mobiliza, estanca o sangue e tal, cicatriza e fecha. Mas, às vezes, infecciona, às vezes dá uma inflamação, e aí você precisa ir lá, limpar, para que o corpo volte a esse processo natural de cicatrização. Né? Se a gente pensar, nós estamos falando a mesma coisa em termos de memória. Né? É como se a gente tivesse, então, uma memória que está ali congelada, bloqueada. Né? Então, sei lá, eu sofri um acidente, a onda me puxou para o mar e eu fiquei com medo. Eu vou contar. Ele tá falando isso porque eu relatei em off para ele antes o meu medo de minha fobia com água. E eu relatei que eu tive um acidente quando eu era criança com água. E agora ele mandou essa. Entendi. A indireta. Então, se é uma coisa mais pontual assim, né? É que você me contou outras histórias. Que você não precisa contar aqui, isso, né? Que deixam o quadro um pouco mais complexo. Mas vamos supor que fosse só isso, se você não encontrasse mais nada de relevante, seria uma questão que facilmente, às vezes até com 1 sessão a gente resolveria. Ai, meu sonho. Por que eu fui falar demais? Tá vendo? Perdi a oportunidade. Como tem uma história maior aí,
né? Mas com certeza um processo muito mais rápido, né? Do que a terapia de fala. Por quê? Porque a gente quer acionar esse processo natural do corpo, né? Ou do cérebro de reorganizar a memória. Né? Então, quando acontece alguma coisa, o nosso cérebro vai lá e lida com aquilo da melhor forma possível. Né? Então, provavelmente, naquela época, quando você se afogou, né? Apesar de você ter sido resgatado pela tua tia, tua prima. Foi uma irmã do meu tio. Não sei nem se ela lembra disso. Talvez nem se lembre. Né? Porque para ela não foi relevante, mas para você foi e ficou marcado. Né? Que eu também nem lembrava que ficou tão marcado. Mas assim, tudo bem, ela foi lá, ela te resgatou, mas o nível de ajuda, né, vamos dizer assim, a contenção, o suporte necessário para que aquela memória fosse totalmente reorganizada não depende só de você ter sido salvo, né? Mas, por exemplo... Como se o medo tivesse sido uma coisa tão maior que ficou impregnado, né? Exatamente. Então, às vezes, porque tinham pessoas, de repente você cresceu em um ambiente de muito medo, então você já tinha um medo ali mais ressaltado, ou de repente porque seus pais começaram a te criticar demais, porque você se expôs. Tô super me identificando, Brasil. Mas tudo Isso bem. ele não contou antes. Será? Né? Não, é que Não, são sim. possibilidades, né? Algumas relativamente comuns, mas isso não significa que todo processo vai ser igual, porque cada processo é muito único, cada história é muito única e a gente começa a descobrir isso com o processamento de memória, porque a gente não tem que ir lá e adivinhar essa estrutura. Né? Essa estrutura surge de uma forma natural a partir do momento que a gente entra no processo. Né? Mas, resumindo, voltando, né? Por algum motivo, você não teve condições de organizar aquilo, seja por um medo mais intenso anterior, seja por uma falta de suporte, de afeto posterior, teu cérebro bloqueou aquilo. Né? E aí, aquilo foi virando uma bola de neve em cima dos outros eventos que você chegou a me relatar. Né? Então, às vezes, vem outros eventos que, se tiverem o suporte necessário, podem ser essa oportunidade natural de cura, né? Mas às vezes vira uma bola de neve mesmo e a hora que você vê a bola de neve está gigantesca. Né? Agora, o contexto terapêutico, a relação terapêutica é muito importante nesse processo. Eu ia te perguntar se existe uma ideia do BrainSpot entrar numa terapia no futuro, assim. Ser uma ferramenta, vamos dizer assim, mais utilizada por todos os terapeutas psicólogos. Sim, a ideia é óbvio que a ideia é essa, né? Quanto mais gente a gente puder atingir, né? Melhores resultados a gente pode estar oferecendo aí em psicoterapia. Né? A neurociência tem trazido muito conhecimento novo que pode ser muito útil. Né? Mas, infelizmente, esse olhar às vezes fica muito dissociado ou fica muito medicalizado, muito dentro da fisiologia e tal, ou muito dentro da fala e da filosofia, né? E aí eu acho que onde o BrainSpotting é mais rico é nessa perspectiva de juntar, porque a relação terapêutica ela é essencial para o processo, assim como esse olhar neurofisiológico para o que está acontecendo. E aí é a soma dessas duas coisas juntas e entrelaçadas, porque afinal de contas nós somos seres únicos, integrais, né? Sim. É que traz tanta força de resultado para o BrainSpotting. É incrível então o BrainSpotting. Eu sou encantadíssimo. E assim, não só pelo resultado que eu vejo na clínica, mas por tudo aquilo que eu encontrei de resultado na minha própria vida. Que também é um diferencial, né? Você realmente fazer com você para você ver se aquilo funciona e tal. E assim, ele já existe forte em outros países? Você precisou se especializar em outro país? Como é que foi? Como é que você descobriu? Eu descobri aqui no Brasil mesmo. Teve um período de 2008 a 2015 que o David veio regularmente, o David Graham, quem desenvolveu o BrainSpotting. Ele gosta do termo desenvolvedor, né? Porque é isso, assim, ele desenvolveu uma forma muito eficaz de acionar aquilo que o nosso corpo pode fazer de melhor. Que é incrível, né? Deixar realmente um legado aí na saúde mental, assim.
Posso Sim. falar isso? Posso. Sim. E... Bom, então ele veio regularmente, eu acompanho ele regularmente desde 2010, né? E aí em 2016 ele me convidou com mais outros comigo 5 trainers, 5 pessoas aqui no Brasil que acompanhávamos ele regularmente, né? Entre elas a Cíntia Priscila, que trabalha em parceria comigo, dando o curso de formação. E aí nos convidou para sermos trainers, nós fomos para Nova York e já, obviamente, já com conhecimento bastante intenso, e lá, vamos dizer assim, ele colocou a cereja do bolo, né? Ele nos ensinou para além de como fazer e entender como o Brainspotting funciona, mas esse olhar de como ensinar o Brainspotting a partir do olhar do próprio Brainspotting. Então, o curso, ele é todo pensado também utilizando da neurociência para potencializar o processo de aprendizado. Que incrível, né, gente? Tá aí mais uma pauta assim, esclarecedora, uma coisa nova, posso dizer assim, que eu acho que todo mundo tinha que conhecer. Obrigado pela sua entrevista, quase uma série que a gente vai fazer, 3 vídeos seguidos. E realmente, assim, é bem incrível. E como eu já falei antes, quem tiver mais dúvidas pode ir no canal dele, no Instagram dele também, para poder tirar mais dúvidas, tá bom? Então vamos para o próximo vídeo com ele. Até semana que vem, gente. Beijo, tchau!